vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo do Manual do Maquiador e hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre técnicas que eu usava quando eu comecei a maquiar e que hoje eu não uso mais, que eu mudei, né, gente? Conforme vai passando o tempo, a gente vai se adaptando, vai evoluindo. Então hoje eu vou falar aqui pra vocês algumas coisas que eu fazia quando que eu comecei a maquiar e que hoje eu não faço mais. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Se você gostar, já clica no gostei aqui pra mim, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários também algumas técnicas que vocês usavam quando vocês começaram a maquiar e que hoje vocês não usam mais e o porquê que vocês não usam, porque eu quero muito saber, tá certo? Chega de blá 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 e vamos lá pro vídeo. A principal coisa que mudou muito da época que eu comecei a maquiar pra agora é que hoje eu faço a pele primeiro e na época eu fazia a pele depois, gente. Eu fazia primeiro os olhos e depois a pele. Por que que eu mudei? Porque eu acho que quando que eu faço a pele primeiro, eu trabalho mais rápido. Eu acho que o acabamento da maquiagem fica um pouco melhor porque eu não preciso ficar limpando nem recortando nada. Então eu prefiro hoje fazer a pele primeiro, gente. Mas isso não é uma coisa tipo, ai, quem faz a pele depois é errado e quem faz a pele primeiro é certo. Não influencia isso, sabe? É só mesmo que eu me adaptei melhor fazendo a pele primeiro. E antes eu fazia a pele depois e eu reparava que demorava um pouquinho mais. Mas não existe certo nem errado nesse ponto, gente. É realmente a diferença, né, que a gente faz. Então, quando eu comecei eu fazia depois. Mas agora eu me adaptei muito fazendo a pele primeiro e só faço a pele primeiro. Segunda coisa, gente, que hoje eu faço e que na época eu não fazia, que é colocar um delineador ali rente à raiz dos cílios pra poder encaixar os cílios postiço e ficar bem perfeitinho o acabamento. Eu não fazia assim, gente, porque a cola, ela ficava transparente e eu achava que, tipo, tava tudo certo, entendeu? Ela vai ficar transparente, tá tranquilo. Mas hoje eu já sinto a necessidade de um tempo, já faz um tempo que eu faço isso, eu sinto a necessidade de fazer uma raizinha de cílios ali pra poder encaixar os cílios postiços, porque eu acho que o acabamento fica muito melhor. Então hoje eu faço sim um delineadinho ali bem rente, bem fininho, nada de gatinho, só quando que a cliente pede, né? Mas em geral eu não faço mais só encaixar o cílio postiço, eu faço aquela raizinha de cílios ali pra me ajudar, porque senão, gente, eu acho que fica muito sem acabamento. Quando eu comecei eu não fazia, eu só ia lá, encaixava os cílios postiço e fim de papo. Mas agora eu sinto a necessidade e eu percebo que muda muito, principalmente quando que a gente tira a foto da cliente ou da modelo olhando pra baixo ou de olho fechado, porque essa parte aqui, ela evidencia muito. Então, eu sempre faço uma raizinha de cílio. Outra técnica que hoje eu uso e já mostrei também pra vocês em maquiando o cliente, e que quando eu comecei a maquiar eu não usava, é colocar um corretivo líquido por cima de um corretivo cremoso, gente. Eu sempre uso da Maquier e algum corretivo líquido mais sequinho por cima, porque eu acho que fica o acabamento da pele mais lisinho e dá uma estabilidade maior pro corretivo. Então, na época eu não fazia isso, usava somente ou o líquido ou o cremoso e não usava esse líquido pra dar uma pré-selada, assim, no corretivo cremoso, que geralmente é mais pesado. E isso deixa a pele muito mais uniforme, gente, principalmente nessa região aqui do centro do nariz, aqui abaixo dos olhos. Eu sinto muita diferença quando eu uso um corretivo líquido, porém na época eu não usava, gente. Então fica a dica pra vocês, sempre que você trabalhar com corretivo cremoso, tenta vir com um corretivo um pouquinho mais mate e também um pouquinho mais líquido, pra você poder ter a pele mais lisinha e deixar essa pele um pouco mais estável. Porque eu sinto que quando que eu venho também com corretivo líquido, acaba ajudando na durabilidade. Então isso também é muito legal. E na época eu não fazia, porque eu nunca nem imaginei que isso seria bom, então hoje é uma das coisas que eu faço. Quando eu comecei, eu também delimitava a sobrancelha. Hoje eu não delimito sobrancelha mais, gente. Eu perdi o hábito de fazer isso porque hoje a sobrancelha é a última coisa que eu faço nessa parte dos olhos. Então eu faço tudo, coloco cílios, tudo, e depois eu faço a sobrancelha, gente. Então não tem como eu delimitar a sobrancelha. E eu também acho que quando que a gente não delimita, fica uma sobrancelha um pouco mais natural. Dependendo do caso, assim, se a cliente tem, assim, às vezes a sobrancelha muito falhada aqui no começo, eu venho com um pouquinho de corretivo e dou uma limpadinha, assim, mas eu não delimito mais, não faço mais aquele contorno, assim, em cima, embaixo da sobrancelha, porque eu acho que fica um pouco marcado e eu não gosto, não é do meu gosto pessoal. Então eu não faço isso em cliente, a não ser que, tipo, a cliente não tenha nada de sobrancelha e que eu realmente precise criar uma sobrancelha. Mas quando que eu comecei a maquiar, eu fazia isso em todas as maquiagens. Eu delimitava todas as sobrancelhas, mesmo se não tivesse necessidade, eu delimitava. Isso é uma coisa que mudou muito, porque hoje eu prefiro fazer uma sobrancelha um pouco mais natural. E aí se a minha cliente fala, ai, Gi, pode escurecer mais um pouquinho, eu vou escurecendo, mas não delimito pra não ficar
muito certinha. Eu perdi o hábito, gente, não é uma coisa que eu acho errado, enfim, mas eu perdi o hábito de delimitar a sobrancelha. Então eu faço a sobrancelha por último. Quando eu delimitava a sobrancelha, no começo, eu fazia a sobrancelha antes de fazer os olhos. Então a primeira coisa que eu fazia era delimitar a sobrancelha, começar os olhos e depois ir pra pele. E hoje já alterou tudo aí essa ordem. Então a sobrancelha, ela acaba ficando por último. E como eu faço o olho antes, não tem como eu voltar com o corretivo ali pra poder delimitar. Então por isso que hoje eu não delimito mais a sobrancelha. Outra coisa que eu fazia muito também e que hoje não consigo mais fazer é que eu selava a pele toda com pó translúcido e não vinha com pó compacto, gente. Eu achava que já ficava bem sequinho e realmente fica bem sequinho. Só que eu sinto que quando que a gente vem com o pó compacto, você tem uma cobertura maior e um acabamento da pele mais bonita. A pele fica mais corrigida. Então hoje eu não consigo só selar a pele com pó translúcido. Eu faço o baking, selo com pó translúcido, mas eu tenho que voltar com um pouquinho de pó compacto para poder espalhar todo esse pó translúcido. Eu acho que a pele fica muito mais uniforme, fica com mais cobertura, porque o pó compacto tem uma cobertura, inclusive tem vídeo aqui no canal mostrando pra vocês todas as diferenças de pó translúcido, pó, banana, pó, enfim, todos os tipos de pó, gente, eu vou deixar aqui no box de informação se você tem alguma dúvida em relação a esse assunto. Então, hoje em dia, eu tenho necessidade, sim, de vir com um pó compacto, não pra fazer, tipo, uma selagem no lugar do baking, porque o baking eu faço realmente com pó translúcido, mas pra dar acabamento na pele e expulsar todo aquele pó translúcido, eu gosto de trabalhar com o pó compacto. E na época eu não usava, eu espalhava já seco assim e jogava uma bruma e já era. E hoje eu sinto a necessidade, gosto muito, acho que a preparação da pele fica muito mais bonita quando que a gente vem com o pó compacto em cima do translúcido. E a última técnica, gente, que eu usava antes e que hoje eu não uso mais é colar os cílios postiços de olhos fechados, gente. Eu aprendi a colocar cílios postiços na marra e eu colocava de olho fechado na cliente, gente, e sempre grudava e eu ficava meio assim assustada no começo. Depois eu me acostumei e avisava que talvez eu fosse dar uma grudadinha. Mas, gente, hoje eu não faço mais assim. Hoje eu colo os cílios com o olho da cliente aberto, então eu peço pra ela olhar pra baixo e aí eu coloco os cílios, gente. Lógico que tem algumas clientes que fecham o olho, porque é meio instintivo, assim. E aí eu sempre puxo aqui e peço pra ela olhar pra cima pra evitar de ficar muito grudado, tá? Porque se você cola o cílio de olho fechado, gente, a chance de você grudar muito assim, tipo a cola ficar muito preguenta, é muito grande. Então por isso que eu não colo mais os cílios de olho fechado. Eu aprendi a colocar os cílios de olho aberto e eu acho também que quando que a gente cola os cílios de olho aberto, fica mais fácil, ele não fica tão alto nem tão baixo, ele fica num lugarzinho mais certinho, porque meio que a cliente ainda tá de olho aberto, ela só tá olhando pra baixo, então a circunferência do olho, ela fica bem certinha, como se a cliente estivesse realmente de olho aberto. Então eu acho que fica bem mais fácil, você não tem tanta dificuldade pra poder colocar os cílios e deixar tipo uma ponta mais alta, não, porque você consegue ver bem aonde que começa os cílios, aonde termina os cílios, dá pra ver bem a voltinha do olho, então é só vir lá, olhar pra baixo, pedir pro cliente olhar pra baixo e encaixar bem certinho, não vai grudar, não vai ter problema, sua cliente não vai ficar agoniada. Então, depois que eu comecei a colar os cílios dessa forma, nunca mais eu colei os cílios de olho fechado, gente. Isso é uma dica muito importante também pra quem maquia pele madura, porque a pele madura geralmente tem assim, ó, aquela pálpebrinha mole, se você pede pra ela fechar o olho, toda essa pálpebra de cima, ela meio que dobra em cima assim, ó, e aí você vai colar, você vê você colou o cílio lá em cima e não na raiz dos cílios. Então, quando que eu maquio pele madura, principalmente também, eu colo os cílios dessa forma, porque aí eu consigo ver bem a raizinha dos cílios e encaixo, gente, sem segredo, e é muito, muito mais fácil colar cílios assim. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, comenta aqui pra mim, porque é muito importante saber se vocês estão gostando do conteúdo daqui do canal, isso me incentiva a continuar gravando. E clica no gostei também pra que mais pessoas vejam esse vídeo, e compartilhe esse vídeo aí com suas amigas que gostam de maquiagem ou que são maquiadoras, pro nosso canal crescer cada vez mais. Um beijo e até o próximo vídeo!